A paz do Senhor, Geração Kids. Hoje nós vamos começar mais uma live. E essa live hoje nós vamos falar sobre a história de Noé. É uma história já conhecida, é uma história já que não é nova para a maioria das crianças da igreja, mas é uma história que tem que ser sempre lembrada, é sempre bom estar falando a respeito disso, né? Então, vamos aqui para o nosso cumprimento. Aqui, isso aí. E depois nós vamos aqui para a oração. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Nessa palavrinha do Senhor, que está lá em Mateus 18, 20, que a gente vai decorar rapidinho, mesmo agora, nesse tempo de pandemia, mas logo que a gente voltar também no templo e voltar tudo ao normal, a gente vai ter essa palavra gravada, né? Porque a gente sabe agora que não importa a distância, né? Nós sempre vamos estar juntos quando nós estamos ligados em Deus. Nós sempre vamos estar juntos. Então vamos lá para a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa essa aula. Abençoa, Senhor Deus, essa direção que o Senhor nos deu. Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada criança, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado nesse ministério, por cada pessoa a mais que tem assistido, compartilhado, Senhor Deus, dessa live, Deus, que está também evangelizando, Pai, levando para mais e mais famílias o receber da Tua palavra, o anunciar da Tua palavra, Deus, e que todos eles sejam abençoados, Deus, segundo a Sua medida, que ela é boa, ela é recalcada, transbordante, Deus. Muito, muito, muito obrigada por tudo, por cada vida, por cada criança. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a nossa... vou para a Bíblia. Aqui. Então hoje nós vamos falar de Noé, como eu tinha dito, né? A última aula que nós tivemos a respeito de Abel e Caim. Que eles estavam falando a respeito das ofertas, né? Então, depois dali se multiplicou muito o número de pessoas, a população cresceu bastante, como Deus já esperava que fosse, então, mas com o passar do tempo, as pessoas foram meio que se esfriando em relação a Deus. Elas não quiseram mais ter aquele contato, aquela intimidade que elas tinham antes com Deus. Elas passaram a ficar com assim, mais raiva no coração, a não ajudar mais o próximo, se tornaram mais egoístas, sabe? A maldade cresceu muito e o coração de Deus ele vai assim se entristecendo com tudo isso. Porque o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que a gente tenha uma comunhão com Ele. Né, como desde o início, o que nós falamos, o que a gente sempre fala, e você sempre vai ver que de todas as lives que forem feitas, de todas as histórias que a gente lê na Bíblia, que Deus desde o início queria a comunhão com o ser humano e do ser humano ele queria a obediência. Então são duas coisas que vai estar ligada do começo ao fim da Bíblia, que Deus quer uma comunhão conosco e quer de nós uma obediência para com Ele. Então, ali ele estava vendo que isso já não existia mais, as pessoas estavam ficando malvadas e tal. Só que, porém, quando ele passava os olhos e via tudo aquilo, ele também via que apenas uma família ali continuava seguindo os preceitos, né? Os ensinamentos, as doutrinas, que continuam tendo um respeito por Deus. E essa família era a família de Noé. Aqui o nosso Noé. Aqui a imagem dele que eu fiz imprimi um desenho que eu acho uma fofura, esse Noé, uma graça. E ele obedecia, e a sua família também era assim. Então, o que Deus fez ali? Deus resolveu mudar toda aquela situação. Então, Deus se apresentou a Noé, falou com Noé, deu toda uma orientação para ele e pediu para que ele construísse uma arca. E Noé, ouvindo tudo aquilo, né, ele recebeu uma direção de Deus, ele recebeu um comunicado, uma ordem de Deus sobre esse projeto. E será que Noé tinha formação para isso? Será que ele tinha passado pela escola? Ele era engenheiro,
alguma coisa assim que soubesse como construir uma arca? A palavra não diz nada a respeito disso, mas diz que Deus deu toda a orientação para Noé. Então Noé foi obediente. Noé, ele não se impressionou com o pedido de Deus, dele construir uma arca. Então, que nem aqui na Bíblia das meninas, olha, tem aqui a arca sendo construída por Noé aqui embaixo, aqui os filhos dele e seguindo toda essa orientação. E eu fui procurar entender um pouquinho, olha, a dimensão da arca, ela tinha o tamanho de um estádio de futebol. Então, quer dizer, ela não foi pequena. E ela tinha a altura de um prédio de 3 andares. Então ela também não foi baixinha, não era um barquinho, não era uma canoa, não. Era um barco grande, muito bem feito, muito bem estruturado. E o pessoal ali foi vendo Noé fazer aquilo, as pessoas debochavam. Porque naquele tempo não havia ainda tido uma chuva a ponto de chover que nem hoje, que às vezes chove pedra, e a gente já não se impressiona mais com as chuvas de hoje em dia. Porque a gente já está acostumado com chuvas torrenciais, com chuvas com determinados períodos que vem muita chuva. Meses que vem de muita chuva, então a gente já não se impressiona mais. Mas naquela época, o que vinha sobre eles era uma relva, era aquela neblina da manhã, assim, aquela chuvinha da manhã, e aquilo já era o suficiente para eles. Então, lá não tinha aquela chuva, na Bíblia que eu li, não falava que ela tinha aquelas chuvas torrenciais, aquelas chuvas fortes. Então, as pessoas tinham dificuldade de acreditar que aquilo iria acontecer quando Noé falou. Mas na realidade não era só o não crer, era a falta de intimidade que as pessoas tinham com Deus naquele período. Porque mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não está vivenciando aquilo, mas se Deus nos orienta, a gente pensa 2 vezes e a gente obedece. E naquele período as pessoas estavam muito, muito afastadas de Deus. Então Noé obedeceu aquilo que Deus pediu para ele. Então, obedecendo, Deus foi com seus filhos, foi construindo a arca e foram vindo de 2 em 2 para ver na arca, porque o Senhor orientou a ele fazer a arca, ter as separações lá dentro, porque dos animais de toda a criação ia vir um casal de cada um. Então, iam vir aqui ó, o galo com a galinha, ia ter a dona girafa, também de parzinho, tudo de parzinho. A ovelha, casalzinho de ovelhinha. A zebra, muito lindinha, por sinal. O cavalinho, olha o cavalinho, com a égua. O elefante, olha lá, o casal de elefante. Nossa, imagina o peso desses bichinhos lá dentro, gente. É muita água para fazer tudo isso boiar. Olha o rinoceronte, que coisa linda. O leão com a leoa. Olha que lindos. Carinha de felizes. Os macacos. Os macaquinhos, o casal, o leopardo, o tigre, não é leopardo, é tigre, como a tigresa. E tantos outros animais também foram, né? Tartaruga e tantos outros, aves de todas as espécies, para poder, depois que passar o dilúvio, eles voltarem a povoar. Porque a intenção de Deus não era que tudo acabasse para nunca mais existir, mas que se renovasse aquela geração, porque a maldade estava imperando demais ali e aquilo precisava mudar. Então Noé foi lá com a sua família e também entrou na arca. Olha, quando eu vi essa imagem, eu imaginei assim, eu falei, se tivesse uma selfie naquele período, eu acho que essa aqui seria a selfie de Noé com a família. Noé com a esposa, os filhos, cada um com a sua esposa, do jeito que o Senhor ordenou. Noé fez. Então, assim, se Noé fez, não era tão difícil obedecer a Deus, né? Depois que todos eles entraram na arca, o que Deus fez? Deus foi lá e fechou a porta. Deus ordenou, Deus deu a direção para que tudo fosse construído e Deus fechou a porta, não deixando que mais ninguém entrasse. E assim veio o dilúvio.
Foi uma chuva muito forte. A gente vê aqui na imagem que ainda tem alguns animais para fora, tudo, mas eu creio que em determinado momento todos eles ficaram lá dentro, bem quietinhos e ficaram. Olha essa outra imagem que eu achei super bonita. E ficou, e muita água veio, muita água veio. Foram 40 dias e 40 noites de chuva intensa, até chegar ao ponto que as montanhas mais altas não se via mais nada, era só água de fora a fora, de ponta a ponta. E tudo isso permaneceu pelos 40 dias e 40 noites. Porém, quando completou os 40 dias e os 40 noites, cessou de chover, mas a água não diminuiu. A água permaneceu ali naquela mesma medida por 150 dias. Aí, após os 150 dias, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Mas assim, acaso Deus se esquece de alguma coisa? Deus se esquece de alguma coisa? Mas a interpretação, por vários momentos, ela diz assim, que Deus se lembrou. Mas eu acredito que assim, Deus já tinha aquele tempo determinado. Então, quando cumpriu, Deus falou, opa, agora é a outra fase. Então, não que Deus tenha se esquecido de Noé, mas completou o tempo que Deus já havia já determinado. Então, as águas as águas do mar, as comportas, né, se fecharam. As águas começaram a ir, então, ir abaixando, diminuindo, e permaneceu assim. Mas todo o tempo em que Noé ficou na arca foram o tempo que eu fui dar uma estudadinha a respeito disso, foram um tempo de 1 ano e 10 dias que Noé ficou lá dentro da arca. Noé não pôde ir visitar a avó, mais ninguém. Como vocês sabem, ficou somente ele, a esposa e os filhos e todos os animais lá dentro. Tem algum parecido? É parecido com o tempo de hoje? A gente está de quarentena, de isolamento, né? Não se pode ficar saindo para todos os lugares, escolas não funcionam, vários lugares não funcionam, shopping, cinema, clubes, parquinhos. Então nós estamos mais ou menos como Noé estava naquele período. Já estamos indo, já tem 5 meses completos desse período de isolamento. Estamos aguardando, né, a vacina, a cura para isso, para que tudo volte ao normal. E nesse tempo a gente tem buscado ter um tempo maior com Deus, um tempo de intimidade maior com Deus. E Noé naquele tempo também ali dentro. Noé, ele foi obediente a Deus, ele ficou em isolamento ali por 1 ano e 10 dias lá dentro. 1 ano e 10 dias convivendo com todos aqueles animais, vendo como eles se comportavam e vendo todo aquele crescimento que talvez pode ter tido partos ali de animais, podem ter aumentado o número, eles podem ter entrado com um casal de cada e ter saído de lá com mais do que isso, né? Porque o cuidado dos animais, o alimento durou todo esse tempo, durou alimento para os animais e para ele também. Aí depois foi quando Noé soltou a pombinha, soltou primeiro o corvo foi e voltou, depois foi a pombinha, e a pombinha voltou, depois voltou com um galinho no bico, e depois de mais uma semana soltou novamente a pombinha até que ela não voltou mais. Então ali Noé viu que assim, a água já tinha baixado, porém ainda estava tudo muito úmido, muito lama, muito barro. Então Deus não ia deixar eles saírem dali para depois eles se sujarem todos e não terem como viverem naquele meio. Como que vai plantar no meio de um lugar que está tudo úmido demais? Então precisou mesmo que tudo estivesse seco, para que aí sim eles saíssem de dentro da arca. E quem abriu a arca para eles foi Deus. Então Deus abriu a arca e olha, eu vejo aqui, né, na Bíblia a ilustração, que coisa mais legal. Olha a empolgação dos animais quando saíram da arca, que eu imagino que foi mais ou menos assim mesmo, né? Porque quem que não gosta da sua liberdade?
né? Quem que não gosta de estar livre, de poder ir e vir, poder brincar, correr, se alimentar, deitar um pouquinho, né? Descansar. Todo mundo quer isso, né? Então os animais também queriam, Noé também queria isso para ele. E como prova disso, né? No final de tudo, Deus fez a aliança com Noé e Deus falou que nunca mais ia fazer isso. Que nunca mais Deus iria trazer um dilúvio desse grau para que acabasse com a humanidade. E como símbolo dessa aliança que Deus fez com Noé, Deus trouxe o arco-íris. Que o arco-íris hoje ele é usado como símbolo de outras coisas, contrário a Deus, que afrontam a Deus. Mas o arco-íris, quando ele foi feito por Deus. Por isso que ele é tão bonito, por isso que ele é tão perfeito. Por isso que mesmo quando você usa a mangueira para lavar o quintal, dependendo da onde aquelas gotículas de água vai e o raio de luz está, ali a gente também vê o arco-íris. Então assim, de todas as maneiras, Deus está mostrando que ele está ali, aquela aliança está ali, para mostrar para a gente que a palavra dele ela não volta vazia. Né? A palavra dele se cumpre, essa aliança se cumpre. Hoje a gente vê até terremotos, a gente vê algumas coisas naturais que acontecem, mas é uma consequência da atitude do homem. Não é mais uma atitude de Deus. Não é mais uma coisa que Deus fez aquilo. Né? É uma provocação do ser humano e a natureza, ela clama pela manifestação de Deus. Como ela foi toda criada por Deus, ela clama pela manifestação de Deus. Então, de uma certa forma, ela reage contrário àquilo que ela recebe. Né? Se a gente polui o ambiente, a gente acaba recebendo essa poluição e a consequência dela. Que muita gente fica com problema de respiração, tem problema do ar muito seco, é muito vírus que fica no ar. Então é necessário um equilíbrio. Mas quando a gente causa esse desequilíbrio, tem uma consequência. Assim quando a gente rompe a nossa ligação com Deus, ali também tem uma consequência. Ali também tem um desequilíbrio. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então no íntimo a gente sempre sente um vazio lá dentro, uma sensação estranha, como se algo tivesse faltando, uma insatisfação que às vezes a gente não consegue preencher. Por quê? Porque esse é o lugar onde Deus tem que estar ocupando, o centro de tudo. Porque quando Deus está ali no centro de tudo, a gente vê que tudo vai fluir. Às vezes a gente não precisa fazer nada. Deus faz tudo, sabe? Deus supre. Quando a gente às vezes está vendo que tá faltando o alimento, tá faltando, as coisas estão começando a ficar escasso, aí os irmãos da igreja vão lá, doam, né? Lembra que a gente pediu a doação de bolacha para pôr na cesta básica? Então, vai fazendo a cesta básica, depois vai distribuindo de novo. Esse é um trabalho muito legal que tem na igreja. Então, isso não pode parar. Isso não pode parar. Por quê? Porque é assim que a igreja tem que funcionar. Né? Deus no centro e todos os instrumentos vão trabalhando de maneira harmoniosa. Assim é a gente. A gente tem que estar em obediência a Deus. Para quê? Em obediência a Deus, a nossa comunhão com Deus flui. Por mais que sejam coisas que pareçam assim, absurdas. Porque talvez isso tenha passado pela cabeça de Noé. Construir uma arca pode ser uma coisa absurda. Meu Deus, o que é que ele está me pedindo? Mas a obediência leva ele a cumprir. Porque se Deus pediu, Deus vai suprir. Deus vai fazer. Entendeu? Deus vai nos dar o meio de cumprir isso, né? Então, a gente tem que pensar o quê? Obediência a Deus. Comunhão com Deus. Isso é uma coisa que nos dá liberdade. Letra L, liberdade. Essa liberdade que a gente precisa de ir e vir, essa liberdade, ela tem que estar debaixo das mãos de Deus. Elas têm que estar debaixo das mãos de Deus. Porque aí sim a gente vai viver o melhor dessa terra, né? Então, aí agora a gente tem um trabalhinho, aqui ó, a nossa atividade.
E a atividade dessa vez aqui, tá lá, número 4 da atividade, tá? Nós vamos ver que vocês vão ver qual o bichinho da arca que foi pra você no seu kit, tá? A gente vai ter uma máscara super legal, depois eu quero que vocês pintem a máscara, recortem ela, né? Daí foi o elástico, eu pus um elástico pra cada um, e vocês tirem uma foto e mandem uma fotinho pra gente com você e a máscara, né? Aqui, ó, agora vamos para nossa palavrinha. A nossa palavrinha, ela é a nossa sementinha, né? Palavrinha de Deus que a gente tem que sempre estar semeando no coração. Aqui, ó. Tá lá em Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Tá aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu ouço essa palavra e eu falo, Noé, aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração de Noé, ele era puro, porque eu acredito que mesmo quando as pessoas devolviam a maldade para ele, como estava imperando naquele lugar, naquele período, ele não retribuía com essa maldade. O coração de Noé era puro. Ele poderia até nem responder, né? Mas, porque muitas vezes se calar é difícil. Então eu creio que Noé tinha esse coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que um espírito inabalável? Porque quando a gente tem que ficar sozinho, a gente tem que ficar isolado, a gente não tem como depender do outro, a gente não tem como depender, falar assim, faz pra mim, não tem como copiar ou pedir pra outra pessoa estar fazendo no nosso lugar, é a gente que tem que fazer. Não tem como eu ficar dependendo só da oração do pastor, da professora da classinha. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Então, esse espírito inabalável me faz ter o quê? Mais intimidade com Deus. Buscar mais a Deus. E quando a dificuldade vir, quando essa pandemia, no momento que nós estamos vivendo agora, quando tudo isso passar, a gente vai ver que a nossa fé em Deus, ela está mais forte. Ela está melhor do que estava antes. Né? Eu não sou muito, eu não gosto muito desse ditado, mas enfim, ele acaba até que às vezes dando certo. A mais que vem para bem. Ele veio para bem porque nos aproximou de Deus. Mas quem perdeu o seu ente querido, isso não é um bem. Isso não é um bem. Né? Quem perdeu com essa pandemia, quantas famílias perderam seus pais, perderam a tia, perderam a avó, perderam um primo, um irmão, um marido, um pai, uma mãe. Então, assim, é lamentável isso, infelizmente. Se a gente pudesse mudar isso, a gente não tem como voltar atrás e mudar o passado, né? Mas a gente tem como não deixar que esse passado venha fazer parte do nosso futuro, né? Como? Tendo um espírito inabalável, deixando Deus criar em nós, né? Criar nessa imagem e semelhança que Ele nos construiu, esse espírito inabalável, que crê em Deus, que não se perde, que não deixa Deus em segundo lugar, que obedece a Deus, que cumpre aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Né? Que é estar crendo nele, que é estar convivendo com ele diariamente, não é uma vez ou outra, num dia de necessidade, num dia de dificuldade, mas sempre estar com ele. Então é isso que Deus quer de nós, e é isso que nós temos que querer de Deus. Não é querer só cura, querer presente, querer coisa nova, roupa nova, querer o Danone, querer o potinho de Nutella lá na geladeira, entendeu? É querer que Deus esteja conosco pelo que Ele é. Agradecer a Jesus Cristo por tudo que Ele conquistou na cruz para nós. É agradecer ao Espírito Santo por tudo que Ele tem mudado no nosso caráter, no nosso dia a dia. Tudo que Ele tem nos dado a oportunidade de conhecer, né? Coisas novas. Então vamos lá para a nossa oração. E aqui, olha, nosso casalzinho ali que está orando, a gente tem que se lembrar que a gente não tem que discriminar ninguém. Não discriminar ninguém. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós não somos melhores do que ninguém. E não somos piores também. Mas nós somos
pessoas amigáveis, que respeitam os outros. Nós não temos problema com diferença de cor, de raça, de credo também, de religião. Nós temos que respeitar, né, as pessoas dentro de todas as suas diferenças, mas obedecer a Deus. E obedecer a Deus, ele diz que os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que cumprir isso. Isso é comunhão. Isso é um espírito inabalável, né? Vamos orar? Vamos lá baixar a cabecinha então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa aula. Obrigada, Senhor Deus, pela direção, pelo controle que o Senhor esteve aqui, Senhor, diante de tudo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por fazer conhecida a Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse ministério. Obrigada por cada família que está assistindo agora. Obrigada, Senhor Deus, Pai, por cada criança, Senhor Deus, seja ela pequena ou seja ela uma criança adulta. Porque o Senhor diz que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Deixar vir a mim os pequeninos, né? Porque nosso coração tem que ser assim, como de uma criança. Que não busca ali os interesses, mesquinharia, Senhor Deus, mas busca por uma vontade grandiosa dentro de si, uma vontade de estar contigo, uma vontade de estar realizando, Senhor Deus, e muitas vezes compartilhando aquele sonho, Pai. Venha, Senhor Deus, agir em nós, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Venha cumprir em nós esse espírito inabalável, um caráter reto, Deus. Para poder, Senhor Deus, manifestar os frutos, Senhor Deus, do Teu Espírito. E tira de dentro de nós, ó Senhor Deus, tudo aquilo que não agrada ao Teu coração. Tudo aquilo que a nossa carne, que o nosso desejo íntimo, Senhor Deus, renega, Deus. Não aceita, Senhor Deus, porque é contrário a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Venha transformar, Senhor Deus, o nosso caráter, a nossa índole, Deus. Venha mudar a nossa face, Senhor Deus, para que a gente possa, Senhor Deus, mostrar o brilho do Senhor nos nossos olhos, no nosso rosto, no nosso sorriso e principalmente nas nossas palavras e atitudes, porque essas falam muito mais do que as palavras. Obrigado, a Deus, Pai, pelo livre acesso que temos ao Senhor através de Cristo Jesus, que alcançou na cruz todas as coisas, que levou sobre si todas as enfermidades, que nos fez, Senhor Deus, limpos e livres, Senhor, novamente em comunhão contigo. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que habita entre nós, nos convencendo do erro, do pecado e da injustiça, e nos levando de volta, Senhor Deus, aos Teus caminhos. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa igreja, por esse ministério. Obrigada por toda a liderança, obrigada por cada família que está nos assistindo, Deus. Que sejam todos eles abençoados, segundo a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E até a próxima aulinha, hein? Vamos lá! A gente vai se encontrar muitas e muitas vezes ainda. Beijo. Tchau, tchau.